Ai, Mona. Ó, o Jorge já entrou. Que pontual, super pontual. Super Olá, pontual, tudo Jorge, bem? tudo Ah, bom? não, eu respeito os compromissos. Muito bem, muito bem. Eu estava aqui me conectando e fiquei olhando, disse, pô, mas não está chamando ninguém aí. Fiquei só no ao vivo e me esqueci de conectar. Mas tudo bom. Olha, a professora Tudo Janete jóia. Deste já entrou aí também. Tudo bem, Jorge? Ó, tudo jóia. Oi, professora Janete, seja bem-vinda, seja bem-vindo o público. A Tudo professora Janete jóia. sempre nos acompanha aqui, que legal. O pessoal Ah, ela é muito aos poucos querida. vai entrando Ela aí. tem acompanhado minhas audiências por telepresenciais, ela tem acompanhado também, Ai, que para legal, que passar para os legal. alunos dela a experiência. Mas que prazer, então, Jorge, vê-lo aqui, tê-lo conosco. Tudo bom, professor? Professora Janete nos dando oi. Mas, então, a gente tem que até dizer para esse pessoal há quanto tempo a gente se conhece, né, Jorge? Pois é, não, o prazer é todo meu. Eu acompanho bastante as tuas lives e me interessa bastante esse tema de tecnologia, né? Tecnologia relacionada ao direito, então eu tenho acompanhado bastante, fiquei muito feliz com o convite. Ó, a Marcela Arena também entrando aí. A Marcela é casada com um amigo meu lá de Pelotas. Nos encontramos na Pelota, posse sim. dela, na 15ª região. Ela tomou posse junto com o Marcel, com o meu colega, né, com o meu amigo. Aham. Tudo bom, Marcela? Também acompanha a Marcela. A Marcela está fazendo mestrado lá em Pelotas, né, está atuando bastante. Prazer também te ter aqui. Os alunos estão entrando. Mas, Jorge... A professora Janete também dando oi para a Marcela. Mas, Jorge, então, eu tenho te acompanhado. Vamos falar para o pessoal há quanto tempo. Eu até nem sei se a gente tem que falar quanto tempo a gente se conhece, porque afinal de contas nós estamos tão bem Estamos conservados, jovens, né? né? Eu não tanto Tão quanto tu, jovens, né? mas tudo bem, eu vou aceitar essa comparação, obrigado. Tá. Mas então, pessoal, eu conheci o Dr. Jorge Alberto Araújo em 1997. Quando eu comecei a fazer audiência, eu era advogada, a Bárbara, minha aluna, eu era advogada da Ruder Segurança e nós viajávamos seguidamente para o interior. Né? Na época tínhamos... A Ruder atendia a vários postos, né, no interior, é uma empresa de vigilância, depois expandiu para a portaria e para a zeladoria. E a primeira vez que eu encontrei com o Dr. Jorge foi numa sala de audiência lá em Santa Cruz. Na época ainda existiam os juízes classistas. Eu acho que o juiz da primeira vara, que substituía na primeira vara, era o doutor... Não me lembro do sobrenome dele, um sobrenome alemão. Eu acho que tu estavas na primeira ou na segunda, não me lembro bem, mas eu ia Kurt seguidamente Reuser, para... Hã? Kurt Reuser era um dos classistas, tinha o Luigi também, que era outro Tinha classista. o Luigi. Ele ia fazer de vez em quando. Eu acho que eles também faziam. Olha, a Ana Paula Ávila, minha amiga, a professora Ana Paula Ávila, entrou aqui e disse: ó, tá te entregando, musa. O que a gente pode fazer? A gente se entrega. Ela faz bastante tempo. Boa tarde, pessoal. Então, em Santa Cruz, nós nos conhecemos lá e depois, Jorge, tu fosse para Santa Maria, né? Ser titular em Santa Maria, quando eu já estava em Santa Sim, Maria. Eu fui isso. trabalhar no escritório do Zeno Bittencourt, que era casado com a doutora Tânia Maciel de Souza na época. Então, fiquei 13 anos em Santa Maria, fui lá para convite do Zeno, depois acabei saindo do escritório do Zeno, abri meu próprio escritório lá. E aí nós voltamos a ter contatos bastante em sala de audiência. Muitos embates tivemos em sala de audiência, né? Mas, e depois nos reencontramos em Porto Alegre e algo me chamou bastante atenção, que foi justamente essa nossa identificação com essa matéria dos métodos autocompositivos. Né? Eu lembro que... Olha a Janete dizendo que o Zena foi colega de PUC dela, da PUC. Né? Que legal.
E eu me lembro, Jorge, que na época que tu estavas estudando teoria dos jogos, mediação, né, ferramentas negociais e toda a moderna teoria do conflito, eu conversava com o André Ibanhos, meu amigo, meu colega de Pelotas, e o André me dizia, não me vem com essa coisa de matemática e teoria dos jogos no direito, Luciana. E a gente, né, acabou se aproximando de novo por causa disso. Algumas audiências eu fiz ali no Sejusc, né? Tu estavas na titularidade do Sejusc. E eu achei muito interessante. Eu queria muito que tu trouxesse um pouco da tua trajetória, como é que tu chegou na questão dos métodos autocompositivos, que tu também nos diga qual é toda a tua titulação, porque eu sei que tu tens um curso incrível, né, de gestão de crises lá no MIT. O que isso afetou a forma de tu exercer a tua jurisdição? Um bate-papo bem aberto mesmo para a gente trocar ideias. Tá. Eu, na verdade, a minha trajetória acadêmica é mais por curiosidade do que por vocação. Eu sou muito curioso em relação às coisas, então daí eu vou indo aonde me chama mais atenção, aonde, né? Até porque depois que a gente está na magistratura, né, a vida acadêmica também acaba sendo... eu admiro os colegas que conseguem conciliar os dois, mas para mim eu acho bastante complicado. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu estudei foi mais por curiosidade. Quando nós fizemos um evento lá no Uruguai, há muitos anos atrás, ali em 90, e daí lá eu conheci o Oscar Hermida Uriarte. E daí eu conversei com ele, ele me convidou para fazer o mestrado no Uruguai, na Universidade da República. Né? E daí eu fiz praticamente todos os créditos, aliás, fiz todos os créditos obrigatórios, não fiz os créditos opcionais, não fiz o trabalho de conclusão, mas eu achei bem bacana, assim, eu me senti muito bem tendo esse contato internacional e tal. Só que o que para mim eu sempre achei complicado e difícil de entender é esse problema na interpretação das leis. Eu sou muito pragmático e para mim a lei tem que ser aquilo que está escrito. Então eu não conseguia entender como é que tinha, às vezes, interpretações tão distintas em leis que para mim eram muito claras. E lá na Universidade da República, eu conheci um professor de filosofia do direito, Oscar Sarlo, era outro Oscar, o Oscar Sarlo, e lá ele falava, né, ele tinha uma visão bem parecida do que eu tinha, e daí ele falou de um curso que tinha na Espanha, em Alicante, Teoria da Argumentação. Eu digo assim, pô, teoria da argumentação é interessante, porque daí eu vou, né, entender como é que se chega a essas conclusões que o pessoal chega. E lá e fui para Alicante, lá tive aula com o Alexi, com o Ferraioli, com o Manuel Atienza, que é o grande mestre de lá. E dentro das aulas de teoria da argumentação, era um curso bem amplo de teoria da argumentação, uma das disciplinas era exatamente negociação. Né? E a outra era interrogatório, que são as minhas duas áreas de maior interesse, né? Interrogatório e negociação. E lá o professor Giuseppe Aguiló Regla, ele já usava o livro Como Chegar ao Sim. Uhum. E esse livro, eu não sei se tu tem essa impressão também, mas o livro Como Chegar ao Sim, a capa dele e tudo, ele tem uma cara de livro de autoajuda. Eu nunca chegaria numa livraria e compraria aquele livro. Mas, pô, eu estava em Alicante, na Espanha, num curso de teoria da argumentação, e eles falando daquele livro. E daí eu achei interessante. O professor José Regla, ele demonstrou, falou como é que funcionava. Claro que muito rapidamente, mas a teoria baseada em interesses, não em posições e tal. E aquilo me ficou na cabeça. E daí eu fui atrás, daí comecei a estudar, comprei vários livros dos autores ali. Do Uri, do Fischer, do Petro. Comprei vários livros e comecei a me dedicar a isso nas audiências e tal. E daí comecei a pegar uma certa fama de conciliador. E daí quando chegamos aqui na escola judicial, daí já com a questão da escola judicial, eu sugeri a criação de um grupo para nós estudarmos negociação e conciliação.
né? E Acho que foi a nessa época que Marcela, eu encontrei. inclusive... Essa época que eu encontrei o André, eu acho. Que tu tinhas convidado o André. E o André... Não, e o André, inclusive, ele participou do nosso grupo de negociação. Só que ele tem uma visão que eu acho, de um certo ponto, até um certo ponto é positiva, que é o ceticismo, né? Uhum. Só que ele ultrapassa um pouco o nível do ceticismo para ser um negacionista completo. Né? Então ele assim, não, isso não existe. Né? E depois, quando eu estava estudando também a interrogatório, eu cheguei a alguns livros de ciências sociais e os caras dizem assim, bom, né, tem determinado... Em ciência social não existe uma perfeição, né? Eu não posso dizer assim, se eu fizer assim, assado, se eu olhar do lado, se eu falar tal coisa, vai sair um acordo, né? Então, claro, né, o que a gente faz é melhorar um pouquinho a nossa performance, melhorar um pouquinho a nossa argumentação, né? E daí tu percebeu ou não que tu tá melhorando, né? É uma questão muito subjetiva, né? Eu tenho... Né? A gente percebe que melhora, que as negociações saem com maior qualidade, mas não é uma caixa, não é uma mágica, né? Eu não vou ser sem salabinho e vou fazer um acordo. Então, daí, o cético às vezes tem, né? Ele tem muitos argumentos para dizer que não funciona. Né? Sim, sim. Não, mas então, Jorge, eu queria te perguntar. Tu sabes que talvez um pouco isso tenha acontecido com o André. Faz até um tempo que eu não converso com o André. Inclusive, agora eu estou me lembrando que eu não mandei para ele o convite da tua live. Isso foi um erro. Mandei para vários grupos, mas não mandei especificamente para ele. Depois eu vou mandar o link do YouTube, da live salvo, e vou dizer, olha só, tu não assistiu até isso, né? Ele poderia fazer algumas críticas, agora se defender, inclusive. Eu vou dizer, olha, tá lá, André, tá lá no YouTube, né? O que a gente falou em ti, inclusive. Mas o que acontece, né, Jorge? Nós nos formamos numa época que absolutamente nada se comentava acerca de métodos autocompositivos, né, de resolução de conflitos. A gente estudou um pouco de arbitragem. A legislação de arbitragem era de 1996, que foi o ano que a gente se formou. E tu sabe, a Ana Paula estava dizendo, tu está te entregando, musa. Mas nós nos formamos muito, muito, muito jovens, né? Então, a gente tinha um pouco da questão da arbitragem que se comentava na faculdade, a conciliação. Nós conhecemos a conciliação, a conciliação judicial, né? Especialmente essa particularidade, né, que a conciliação tem no processo de trabalho, toda a importância que ela tem, tendo em vista, considerando até o próprio histórico da Justiça do Trabalho. E eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar os métodos autocompositivos, essa outra visão do conflito foi algo que me marcou bastante. Porque tu conheces a minha atuação, ela sempre foi no contencioso. Né? Ela sempre foi. Ela era no contencioso de massa. Né? Eu não sabia como resolver conflitos trabalhistas. A gente até dava uma consultoria no preventivo, mas muitas empresas optavam pelo contencioso porque era mais barato do que prevenir. Né? A gente tem esse panorama mudando agora com a questão das empresas transnacionais, né? Das empresas da globalização, dessas políticas fortes de compliance. Acho que está caminhando por uma mudança de cultura, de paradigma nesse aspecto. Só que a gente imaginava o seguinte, a única resposta que vem é a resposta da jurisdição. Eu nunca tinha sido treinada para escutar o que eram interesses subjacentes, o que estava por trás daquele determinado conflito, né? E isso foi algo que realmente me afetou bastante. Eu comecei a entrevistar diferente e comecei enquanto advogada, nas audiências, também atuar de uma forma diferente. E eu queria te perguntar, assim, tem algum turning point para ti? Teve algum momento que foi muito marcante no que diz respeito à análise do conflito propriamente dita? Todo esse teu estudo? Eu sempre fui muito do acordo, assim, eu sempre achei que era importante, sempre trabalhei bastante no acordo, assim, mas de fato a gente vai evoluindo e vai encontrando novos fundamentos, novos argumentos, né? Na faculdade não existe, eu pelo menos não tive nada dizendo assim, bom, o conflito agora tu pode parar aqui, não,
É assim, ó, tu começa com a inicial, tem a contestação, tem a sentença, tem recurso especial, tem recurso extraordinário, né? Parece que a gente aprende algo para o processo não terminar, né? A gente aprende como o processo deve ir continuando, né? A gente não aprende assim, olha, né? Nosso papel, e não só o do advogado, mas do juiz, né? Nosso papel é solucionar conflitos, né? Eu, se fosse, talvez eu nem tivesse a cabeça, mas eu, se fosse procurar alguém, se eu tenho um problema, eu procuraria alguém porque eu queria resolver esse problema, né? Eu fico dizendo às vezes para os advogados que ainda são muito litigantes, eu digo assim, imagina o senhor, tem duas pessoas, né? Eu tenho um problema, eu vou procurar alguém que diz assim, não, pode ficar tranquilo que teu processo vai passar por 200 mil mesas e daqui a 12 anos vai ter uma solução. Ou diga assim, não, vamos ver aqui, eu vou tentar resolver, em 6 meses isso vai ter resolvido. Talvez não seja a melhor solução, né? Mas a gente vai tentar fazer a melhor solução possível para resolver seu problema logo, né? As pessoas, às vezes, até quem tem valor, quem tem crédito, ela se incomoda de ter esse processo, né? Mas, e tu falaste em lítigo subjacente, isso é uma coisa que eu tenho percebido agora, estudando também psicologia, emoções. Nós temos um problema muito grande que é processo é vínculo, né? Então, em família a gente vê muito isso, né? Às vezes a demanda, né, no divórcio, né, passa por guarda de filhos e coisas. Na verdade, eles não estão querendo brigar, eles estão querendo manter aquele vínculo, né? Se o vínculo era inicialmente afetivo, agora é briga, mas continua sendo vínculo. E a relação de trabalho, ela tem muito disso também, né? As pessoas, né, a relação de trabalho é um contrato que é de trato sucessivo, é feito para durar, né? Então, às vezes, a pessoa rompe um contrato de 2, 4, 6, 10, 20 anos, né? E aquela demanda é um vínculo, né? Então, às vezes, o juiz e o advogado têm que funcionar como psicólogo para dizer assim, olha, cara, né? Terminou, né? O que a gente consegue fazer agora é um acordo econômico, financeiro. De repente, alguma coisa a gente pode conseguir, uma carta de recomendação, uma menção honrosa, alguma coisa, mas o que a gente consegue é isso. E esse vínculo é que às vezes a gente tem que trabalhar. Então, há algum tempo atrás, a gente chamou até no nosso grupo de estudos da escola, a gente chamou até o pessoal da constelação familiar, para a gente entender como é que funciona isso. E é interessante, eu ainda tenho uma visão de constelação familiar, é uma coisa muito esotérica, assim, mas é impressionante que algumas coisas fazem sentido. Até eu falei com um amigo meu que é psicólogo, ele disse assim, não, isso aí é baseado um pouco no psicodrama, né, que é uma forma de resolver os problemas, né, porque, né, a gente dizer que alguma coisa esotérica vai resolver fica ruim, né, mas o psicodrama acaba sendo uma explicação interessante para essa constelação familiar. Não, é muito interessante o que tu estás falando, porque claro, um dos livros, inclusive, do Roger Fisher, que é um livro muito bom, é um livro chamado Além da Razão. E ele fala como as emoções influenciam na negociação, né? E quando a gente vai estudar a moderna teoria do conflito, e estuda que o conflito é algo natural da vida, e que tem uma série de fatores que vão desencadear o conflito, né? E a forma com que a gente vai solucionar. E essa questão, trazendo já um pouco para o método de Harvard, que eu sei que tu também já estudasse, que isso está inserido dentro da escola judicial, né? Para os treinamentos e para as capacitações dos juízes e de servidores que fazem parte dos Sejuscs, né, que trabalham especificamente com essa matéria, é muito interessante perceber que, por vezes, tu vai romper uma relação de trabalho, mas tu não precisa necessariamente romper o relacionamento. Tu não precisa, tu pode preservar. E uma das questões que eu provoco um pouco, Jorge, e aqui vem uma provocaçãozinha, porque se não fosse uma provocaçãozinha, não ia ter graça a nossa live. Exatamente, né? exatamente. Não, e até tem uma coisa, às vezes a gente precisa incutir um pouco de conflito para solucionar também, né? Só pacificação não existe, né? Às vezes o conflito é necessário, né? O conflito evolui também, né? É que do conflito algo bom pode surgir. Claro, né? sim. As pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, e esse foi um conceito que, estudando, eu também tive uma dificuldade, porque a partir do conflito tu vai quebrando paradigmas e tu vai tendo uma nova realidade. Eu lembro a grande resistência que a Justiça do Trabalho tinha, inclusive em relação à própria figura da mediação.
né? Teve toda uma discussão em torno da resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e o que a gente viu? Que teve um momento de crise, da qual tu, inclusive, faz parte desse gabinete, que se admitiu a mediação pré-processual em conflitos individuais, algo que não era anteriormente admitido, né? Então, tens toda a razão nesse aspecto. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que, por vezes, né, aquela escuta, aquele treino para escutar diferente, para ouvir o que está por trás daquele conflito, e por vezes chegar a uma determinada resolução que não quer ser necessariamente econômica. Por exemplo, o reclamante abre mão de um valor econômico em razão de preservar um determinado relacionamento que pode gerar frutos lá na frente, né? Isso, há ainda uma certa desconfiança nesse tipo de ajuste. O que te parece? Sim. Tu viu alguma coisa na época que tu estivesses ali na frente do Sejusc nesse sentido? O que é uma curiosidade minha, e talvez até tu como advogado tenha um pouco melhor isso explicado, eu tenho uma tese em relação a situações que geram demandas trabalhistas, né? Às vezes as partes pensam assim, mas eu não sei se eu fizer esse acordo vai gerar uma demanda, né? As pessoas vão começar a reclamar. E uma das coisas que para mim gera demanda trabalhista é exatamente o rompimento do contrato, né? Não o rompimento, mas a forma atabalhoada de romper o contrato, né? E às vezes eu pergunto, às vezes a gente vê empresas que são especializadas, que o funcionário é treinado, que a gente sabe que a empresa investiu um valor naquele trabalhador para treinar. Às vezes o funcionário só chega a um nível ótimo depois de 1, 2 anos de trabalho, e daí por algum motivo a empresa tem que desligar ele, e desliga de uma forma ruim, né? Uhum. Muitas vezes, assim, quem sabe tu já deixa uma porta aberta, né? Cria uma política de recolocação, uma política, né, para evitar esse tipo de situação. E eu perguntava isso no Sejusc, que a gente tem um pouco mais de intimidade com os advogados, e os advogados também acabam sendo os tomadores de decisão dos escritórios também. Daí eu perguntava e os advogados assim, pois é, doutor, ou os prepostos, pois é, doutor, a gente não faz isso, mas é uma boa ideia. Eu digo assim, o pessoal tem que começar a pensar nisso, né? E é exatamente isso, às vezes, que pode modificar, influir num acordo, né? Se não, olha só, a gente vai pagar aqui, a gente reconhece, né? Se é que há valores devidos, né? E eventualmente, quando a gente tiver uma vaga, quando tiver um cargo, a gente vai te considerar novamente para isso, né? Até porque entrar com uma demanda não quer dizer que a pessoa esteja brigando com a empresa. Isso também é uma outra coisa que a gente tem que... É uma outra visão que a gente tem que terminar, né? Se eu tenho um processo, né? Quantos processos eu tenho contra a União, às vezes, olha, né? Um pagamento que eu achei que foi errado, não foi concedido no período de férias, eu não estou de mal com a União, eu não estou brigando com o meu empregador, eu só estou, né, demandando um entendimento jurídico que eu acho que é diferente, né? A gente não conseguiu resolver pacificamente, a gente vai para um terceiro, né, tentar intermediar, né, que também é normal, né? Ou se tivesse um mediador, talvez até encaminhasse para um mediador. Tu sabes, Jorge, agora tu estava falando, eu não me lembro se foi contigo ou se foi com o Rafael Marques, que estava na época em Santa Cruz também. Eu não sei se o Rafael não foi teu contemporâneo em Santa Cruz, mas eu chego... Não, o Rafael, ele foi para Santa Cruz quando eu saí. Ele foi meu substituto. Ele foi meu sucessor em Santa Cruz. Ele e a Patrícia. Então, sabe o que eu lembro? Porque eu comento isso em sala de aula, né? Quando eu vou falar da questão do princípio da conciliação e tal, e da cultura, né? Porque tu sabes que eu sou uma grande defensora desses métodos autocompositivos e acho que a gente está caminhando para isso. Nós estamos passando, né, por uma mudança de cultura, e depois até vou... A professora Janete fez uma pergunta e depois disso eu vou te repassar a pergunta dela. E eu lembro eu acho que então era o doutor Rafael, que em Santa Cruz não tinha acordo, quase nunca faziam acordo. Nunca. E aí... Era o inferno dos acordos. E aí, acho que tinha uma decisão das varas de que a defesa fosse protocolada nos autos, e se tivesse interesse de fazer audiência,
que se comunicasse para não marcar a primeira audiência de conciliação, e esses processos acabaram sendo anulados no tribunal e voltando depois. E eu acho que, de repente, foi com o Rafael que eu conversei, e ele tinha mencionado o seguinte, disse, mas isso é cultural. A cultura dessa localidade diz o seguinte, eu não quero fazer o acordo, eu me submeto se eu tiver que pagar 10 mil, porque o juiz mandou eu pagar 10 mil, eu vou pagar 10 mil. Agora, não é através de um acordo que eu vou resolver o processo. Então, eu trago de vez em quando esse exemplo para falar da questão da cultura, para falar dessa questão da força do heterocompositivo, como é que isso está no nosso ordenamento jurídico. Mas o que me parece, de uma certa forma, e eu ouço muito isso dos clientes, é que as pessoas, por vezes, elas não estão satisfeitas com a resposta que o judiciário está dando. Elas não se sentem tão contempladas, né? E aí eu acho que a Justiça do Trabalho sai à frente de novo. Porque a Justiça do Trabalho, querendo ou não, ela sempre foi, no meu ponto de vista, né, a que deu uma resposta mais satisfatória. Que deu uma resposta mais satisfatória. Então, dentro dessa linha, né, dessa coisa de ouvir mais, de utilizar ferramentas mediativas na conciliação para qualificar a própria conciliação. Que a doutora Janete, ela pergunta aqui, é comum um acordo não ser feito na audiência na vara e no Sejusc resolver? Por quê? Porque aí o Sejusc tu tens os juízes e os servidores capacitados, né? Passaram por toda aquela formação. Isso tem alguma diferença? Sim. Assim, o que eu tenho percebido é que tem alguns tipos de, não vou dizer de processos, mas vamos generalizar alguns tipos de conflito que a gente não resolve na primeira audiência. Às vezes tu pode perceber imediatamente que aquele conflito não vai ser resolvido nessa audiência. Né? Às vezes tem algumas coisas, aquela lide subjacente, aquela mágoa, aquele descansar no travesseiro, às vezes conversar com a esposa, ou falar com algum amigo, né? Porque às vezes às vezes a pessoa vai com aquela olha só, tem uma proposta assim e tal, conversa com um amigo, vai no churrasco e tal, né? E daqui a pouco, né, as pessoas vão se convencendo, a própria pessoa vai se convencer, né? Quantas vezes a gente tem um problema, tem alguma coisa, a gente vai dormir e daí no outro dia se resolve, né? Eu tive uma experiência muito legal com o juiz da quarta vara, que estava na quarta vara, o juiz substituto, o Felipe, que a gente combinou que ele me mandaria alguns processos que ele achava que eram possíveis de conciliar, ele mandava para o Sejusc, a gente colocava em pauta e se não conseguisse, devolvia para ele. E houve outras experiências, mas essa do Felipe eu me lembro melhor. O que acontecia? Os processos passavam pelo Sejusc, daí, claro, do Sejusc, como a gente tinha os mediadores, tinha mais tempo para conversar, tinha mais tempo para negociar. As pessoas já vão no Sejusc sabendo que vão ter que negociar, ou vão ter que conversar sobre acordo. Nós não conciliávamos, em alguns não conciliávamos, mas nesses não houve conciliação. Quando foi para a vara de volta, na audiência, logo no começo ele conseguiu conciliar. Então, isso acontece bastante. Até teve um dia que uma conciliadora, eu até tive que conversar, uma das nossas servidoras, tive que conversar com ela, porque eu vi que ela foi um pouquinho além do possível naquela audiência, daí deu um pouco de estresse e tal, daí eu conversei com ela, porque ela é uma pessoa super conciliadora e ela consegue fazer muito. Eu disse, nesse caso, tu tinha que ter pego, interrompido aqui, porque às vezes quando a gente vê que o conflito está se exaltando, está subindo muito, de repente é o momento de parar, né? Diz, olha, então não tem acordo, vai, né? E adia, e eu sempre gosto de adiar e colocar uma data também. Às vezes, doutor, a gente tem que pensar e tal, então pega e coloca uma data certa, que daí a pessoa tem um prazo também para pensar. São técnicas que a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai vendo e vão dando solução. Então, essa história de fracionar e estar ciente de que o acordo às vezes não vai ser resolvido naquela primeira audiência é importante também. Não, mas é interessante, porque quer dizer que o processo negocial que foi entabulado no Sejusc deu certo. Porque quando ele volta para a vara... Exatamente. E Jorge, mas tu estás falando e eu estou tendo aqui brainstorm, estou pensando em eu também, já tem uma outra coisa que eu queria falar ainda. Então vai, fala. Tá, deixa eu me colocar.
Tu falaste que nem sempre o juiz dá a melhor solução, né? E eu acho que a gente pode até colocar um passo a mais e dizer assim, dificilmente o juiz vai ter a melhor solução. Isso aí até ouvi do pessoal da constelação familiar. Assim, o juiz é o último que chegou naquela relação, é o último que chegou naquele conflito. Dificilmente eu vou conseguir apreender o que aconteceu entre aquelas duas partes, né? Eu tenho um dever, o dever do Estado, né, de resolver. Eu vou dar uma solução que vai ser a solução que vai me parecer mais justa. Mas com certeza a solução que as partes resolvem entre si, ela vai ser melhor. Né? E daí talvez agora tu até fique um pouco braba comigo, tenho certeza que não, mas, ou se ficar não é a intenção, mas é muito frequente, e isso é estranho, porque no processo trabalhista, como nós temos muitos pedidos, é muito frequente que ambos os lados estejam mentindo. Né? Então eu tenho trabalhado com técnicas de interrogatório, né? Um pouco de detecção de mentira e tal. Só que, né, às vezes um está mentindo na insalubridade, o outro está mentindo nas horas extras. Né? Então, ambos estão mentindo. E às vezes até os advogados não saem muito bravos e dizem, pô, ele se deu bem, né, porque né, tá do jogo, ele mentiu melhor e tal. Quem se incomoda mais com isso, na verdade, é o juiz, porque né, cria uma frustração, porque eu não estou dando uma decisão justa, eu estou dando uma decisão, eu estou arbitrando aqui, estou elegendo quem mentiu melhor em cada situação. Né? Então, pode falar. Tu sabes, Jorge, que assim, ó, uma das questões de um tempo para cá, especialmente depois que eu vim de Santa Maria para Porto Alegre, e aí fiquei um pouco mais envolvida com a docência, né? Entreguei os conflitos de massa, porque realmente não era algo que me interessava mais fazer. E concomitante, alguns anos depois eu comecei a estudar a questão da mediação, comecei a voltar para a negociação. E junto com isso vem a reforma trabalhista. Eu vou te dizer que ontem até eu fazia um podcast com o Marcel e dizia no seguinte sentido, ó, que tem algumas questões de processo que eu sou amplamente favorável. Por exemplo, a questão da sucumbência, que traz uma maior responsabilidade processual e lealdade processual. Né? Porque eu, Luciana, quando defendo reclamantes, e não costumo defender reclamantes, eu costumo defender mais autoempregados, eu não faço tanto chão de fábrica, né? Eu não tenho a tática, e eu sei que é uma estratégia negocial, e é isso que eu digo, eu costumo falar bastante, gente, a negociação que vocês estão acostumados, que é por barganha, não é a negociação que nós falamos, que é a negociação por princípios. Eu não vou inflacionar uma petição inicial para inflar o valor da causa, para chegar perto de uma proposta próxima do que eu quero. Não é isso. Porque no meu sentir, e aí eu... Até porque não funciona, né? Não funciona em outra coisa. Tu tem que ter uma responsabilidade, tu tá ensinando direito para as pessoas, né? Dentro de uma sala de aula, tu tem que ter uma responsabilidade, inclusive, em relação a isso. Dizer para elas como que elas têm que ser, a boa-fé também tem que ser no litigar. E aí, a gente fica falando, vendo, quando os reclamantes trazem as narrativas, tu já identifica. E eu queria saber o seguinte, tu dissesse que na época do Sejus, que tu pedisse para os teus colegas mandarem processo e tal, se quando tu lê uma inicial, tu consegue saber se aquilo ali tem algo subjacente que tu pode trabalhar melhor as ferramentas negociais. E aí eu posso te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu advoguei para um autoempregado, era um diretor empregado, tá? De uma empresa, de uma multinacional que trabalhou 44 anos para essa empresa. E a reclamatória trabalhista foi ajuizada por um sentimento negativo. Ele me disse, doutora, a minha rescisão contratual, a rescisão dele foi quase 2 milhões, Jorge. E ele estava entrando na justiça por uma diferença de 200 mil reais de férias. E ele me disse assim, ó, 200 mil reais não é o problema. O problema é o jeito que eles me trataram na saída. Eu dei a minha vida nessa empresa, olha como é que eles estão me tratando. Né? Então, o processo era algo para ferir. E esse processo foi ajuizado na comarca de Novo Hamburgo. E o doutor Rosil se deu conta que tinha... São Leopoldo. São Leopoldo. É São Leopoldo. E ele se deu conta que tinha algo subjacente. E ele marcou uma audiência só comigo e com o reclamante e entrou em contato com a reclamada e pediu que fosse alguém de alto escalão para conversar. Né?
E aí, naquela audiência de conciliação, ele chegou a fazer sessão privada. Ele primeiro ficou comigo, com o reclamante. Depois ele ficou com o reclamado, com o advogado dele, né? Porque ele dá aquela narrativa. Claro, a narrativa ela não estava carregada de emoção. Ela falava dos descumprimentos contratuais. Mas ele viu que não batia a rescisão do contrato com os pedidos que estavam sendo declinados ali, né? E aí eu queria te perguntar se isso já aconteceu contigo, se todo esse teu estudo e todas essas capacitações internacionais que tu tivesse, te deu um olhar mais específico, né? Para quando bota o olho no processo assim, vai, isso aqui dá para tratar diferente. Pois é, foi legal tu me perguntar isso, porque mais uma crítica aqui. Eu sou um cara muito crítico, né? O que eu vejo nas nossas petições? Eu vejo que é outro defeito também na nossa formação, né? Ninguém na faculdade nos diz assim, cara, escreve um texto bonito, escreve um texto que seja bom de ler. Assim, não, geralmente quando era trabalho ou prova, o pessoal dizia assim, escreve bastante. E daí quando tu pedia para algum colega olhar, olha só, eu fiz o trabalho de direito privado, dá uma olhada, vê se eu escrevi o necessário. Não, tu pergunta assim, tu acha que eu escrevi bastante ou tem que escrever mais? Né? Então, vou te dizer, da redação das petições é muito difícil. Agora, eles sentam na sala de audiência, eu já vejo. Né? Eles sentam na sala de audiência, a gente consegue perceber, até pela postura corporal, em algumas situações, é óbvio, né? Claro. Com certeza, muitas eu não percebo, a gente consegue perceber. Agora, em relação a essa forma de escrita, eu até estou começando a estudar storytelling. Não sei se já ouviu te falar. Sim. Né? Porque a gente vê que os textos são muito ruins. Né? Eu gostaria que escrevesse uma petição. E não é nem pela quantidade. Eu não me importo de pegar e ter que ler um livro de 500 páginas. Todo mundo gosta até de ler um livro grande. Né? Mas eu fico dizendo assim, cara, tu acha que eu vou ler 100 páginas de uma contestação só porque tu escreveu, né? Às vezes a gente vê que é muito... Então eu acho que isso que tu falaste, né? É importante tu saber prender a atenção, saber colocar a matéria que tu quer que... Principalmente, um exemplo, dano moral, né? Os pedidos de dano moral são completamente frios, gelados, tu não sente nenhuma emoção em relação àquilo, né? Durante toda a relação, ele era submetido a questões vexatórias. Não, né? Coloca isso numa situação, olha, né? Ele tinha uma situação assim, ele vivia com a família, né? Ele vivia com a sua família e tal, e a partir de determinado momento, eis que um novo chefe começa a tratá-lo de forma assintosa, isso refletiu na família, né? Com a família, né? Não criar uma história, mas criar um enredo, né? Mostrar isso como aconteceu, que isso toca no... A gente não tem que tocar só no cérebro, tem que tocar no coração também, né? E tornar interessante aquele texto e o juiz, né, ficar numa situação assim, não, isso aqui eu tenho que resolver, né? Isso como tá, não pode ser... E às vezes até para a empresa poder até corrigir uma situação. Né? Não fica aparecendo aquele processo repetitivo que a gente quer ganhar um troquinho a mais ou matar nas indenizatórias para não precisar pagar previdência. Jorge, aqui o pessoal está nos cumprimentando, te cumprimentando. A professora Janete, o Marcel entrou agora, né? O Marcel e a Fernanda Amabile também, que é a colega do Marcel, lá de São José do Rio Preto. Eu não sei, Jorge, se tu vai lembrar do Marcel. O Marcel foi meu estagiário lá em Santa Maria. E o Marcel ia comigo nas audiências e agora ele é juiz lá na 15ª região. Marcel... Parabéns para o Marcel e parabéns para a doutora Lu, formadora de magistrados. Não, tu sabe quem é a outra magistrada que eu formei? A Sheila Spode, foi minha estagiária no escritório. Olha só, eu não sabia. A Sheila também. A Sheila substituiu o Marcel, entrou no lugar do Marcel. A Sheila também é do nosso grupo de conciliação. A Sheila não, a Sheila é excelente. A doutora Juliane está nos assistindo lá da Bahia. Que legal, que legal. E o pessoal aqui está nos cumprimentando pela abordagem. Eu acredito que é impressionante, assim, né, Jorge, o direito hoje... Eu estou realmente, eu estou estudando bastante, né? Tenho feito vários cursos de visual law, de storytelling, porque
toda essa nova abordagem, toda essa nova visão, ela veio num momento profissional que me deu uma guinada. Isso veio mais potencializado ainda pela reforma trabalhista, né? E é algo que é impressionante, porque tu vai virando a chave e tu começa a dar um tratamento completamente diferente. Não são todos os jurisdicionados que estão prontos para esse tipo de resposta. Mas eu, como profissional, eu tenho que saber, eu tenho que se oferecer e tenho que saber escutar diferente. Saber que por trás daquilo que num determinado momento está sendo narrado, né? Estão te apontando, existem outras saídas também. Amanhã até eu vou fazer uma live com o Marcel sobre o acordo extrajudicial. Porque eu entendo, do ponto de vista histórico, toda a resistência que os magistrados trabalhistas têm em relação ao acordo extrajudicial, porque a gente sabe o que grandes empresas podem fazer e utilizar esse instituto, né, de uma forma totalmente equivocada. Mas esse procedimento ele abre também campo para um processo negocial efetivo, né? Sabes que eu fiz alguns clientes, agora em épocas de pandemia, chegaram aqui no escritório, tanto reclamante quanto reclamada. Alguns reclamantes chegaram dizendo assim, olha, doutora, eu entendo que a empresa está quebrando, que não tem mais condições, eu não quero entrar na justiça contra eles, mas eu queria negociar que eles não pagassem as minhas verbas rescisórias por força maior. Será que eles não podem pagar minhas verbas rescisórias normal, né? Aí tu liga para a empresa, começa a fazer uma aproximação e as pessoas te dão uma resposta assim, pô, mas eu nem sabia que isso era possível, né? Será que é possível fazer esse tipo de negociação? Como é que a Justiça do Trabalho está agindo? Como é que não está agindo? Então, historicamente, eu compreendo absolutamente tudo isso e todas as resistências, mas nós temos uma nova realidade, eu acredito, né? Nós estamos num outro momento e esse papel do juiz como solucionador, como um juiz que escuta, que exerce empatia, que vai saber o que está por trás daquele conflito, para mim é o que tem de mais novo dentro do direito e do exercício da jurisdição, né? É que isso exige um tempo, né? A gente leva mais tempo, né? Eu tenho visto com as audiências telepresenciais, muitas vezes as partes vêm sem intenção de fazer acordos. Eu disse, não, mas vou conversar. Tá, mas qual é a questão? E eu tenho feito muitos acordos nessas audiências, então, mas leva tempo, né? Eu sempre digo, não, ouvir as testemunhas, ainda mais agora que é gravado, isso aí é 5, 10 minutos, né? Mas daí eu resolvi alguma coisa? Não, só dei um passo adiante, só empurrei o problema mais adiante, né? Agora, o que a gente tem, às vezes, são os advogados que não são preparados ou são os advogados correspondentes que não têm a possibilidade de tomar decisão e, às vezes, não sabem nem para quem ligar, né? Às vezes, eu sempre digo, às vezes está caindo uma proposta de Maduro, a gente está vendo que aquela proposta de uma das partes é daquele momento que ela precisa, de fato, daquela solução, e a outra parte diz, pois é, mas eu não sei nem para quem ligar. Né? E daí acabo perdendo uma oportunidade que ficaria bom para todos, né? Por conta da falta de decisão. E eu sempre digo, a audiência, e tu que já tem um tempo, né? Os advogados passam 5 anos, daí dizem, não, agora eu só vou no tribunal, agora eu só faço sustentação oral. Eu disse, pô, né? O mais importante é na audiência, não adianta tu passar para um substituto, para um estagiário, fazer tudo errado na audiência e tentar corrigir no tribunal. Né? Era melhor mandar o estagiário no tribunal, então, que estava tudo certinho na audiência. Mas me conta, Jorge, um pouco dessa tua atuação no gabinete de crise do TRT. O que todo esse teu conhecimento está sendo utilizado? Tu pode nos dar um panorama disso? Achei muito interessante. Na verdade, foi uma decisão bem importante da presidente Carmen, né, de deliberar pela criação do gabinete. E eu acabei entrando exatamente por causa da minha formação no MIT. Mas, na verdade, a gestão de crise ela começa muito antes. Né? Eu, inclusive, tinha tentado dar esse start, né? Assim, quando estava lá na China, eu estava dizendo, bom, quem sabe a gente começa aqui a trabalhar para ver o que a gente vai fazer e tal. Né? E é difícil a gente ter essa cultura de trabalhar com coisas que não aconteceram. Né? No caso ali
estava longe e tal, né? Mas a gestão de crise é exatamente tu ficar pensando no impossível, né? Né, criar todo um sistema, né? Porque a gestão de crises, né? O curso da MIT não é só gestão de crise, é gerenciamento de crises e continuidade do negócio, né? Então a gente tem que trabalhar para gerir a crise, né? Trabalhar naquela situação e ainda assim manter o funcionamento, minimamente o funcionamento dos negócios, né? E a gente está vendo que principalmente a continuação dos negócios, né? Ter um plano B ou ter um plano de gerenciamento de crise é o que tá mantendo muitas empresas, restaurantes, principalmente, né? Restaurantes que não estavam preparados para o delivery, né? Ou conseguiram se preparar logo ou quebraram, né? Muitas empresas que não tinham esse preparo acabaram quebrando, né? Então a gente tem que estar sempre já trabalhando, e isso é uma metodologia que existe, é uma metodologia até que tem aquelas ISO, aquelas coisas todas, para tu ter um planejamento da crise. Aqui no nosso gabinete de crise aqui do TRT, a gente está trabalhando com o que acontece, né? Vai tomando as medidas, né? Então, agora a gente está com um grupo de trabalho para o retorno das atividades presenciais, né? Então a gente está trabalhando nisso, né? Dependendo da bandeira da bandeira amarela, aquela história toda que for colocado, a volta das crianças nas escolas, né? E daí um retorno gradual, preservando o pessoal que é grupo de risco, preservando a separação, né? Então tem várias medidas que a gente está tomando, né, para a gente poder voltar com segurança. Até porque nós, e daí é uma situação, nós estamos trabalhando razoavelmente bem em casa. Né? O problema é o jurisdicionado, né? A gente fica naquela questão do jurisdicionado. Eu agora há pouco tempo estava falando para o Marcel, eu estava dizendo para ele, eu tive uma cliente que a questão da perícia à distância, e eu disse, olha, eu vou entrar em contato, até não lembro qual era a vara, mas vinha um despacho dizendo, ó, por favor, caso não haja uma impossibilidade de acesso à tecnologia, né, justifique. Sim. E aí eu falei com essa cliente e ela me disse assim, doutora, eu não sei, o meu 3G é ruim, eu moro lá no final da Zona Sul. Ela se sentiu muito insegura em relação a participar de uma prova pericial à distância, né? E eu estava conversando justamente isso com o Marcelo. Eu disse, olha como nesses momentos agora de adaptação, isso é importante, inclusive para o juiz. Eu tenho um irmão que é juiz estadual, Jorge, mas ele é juiz titular da vara do júri lá de Rio Grande. E ele estava dizendo, mas é só ter um link e ter um acesso ao celular. Eu disse, pois é, Fernando, mas tu imagina o seguinte, ó, se tu colocar o teu jurisdicionado, que é o pessoal de uma classe mais baixa, e colocar o pessoal da Justiça do Trabalho, o que para ti é muito simples tecnológico, para os outros não é. Tem algumas... A gente pode achar que todo mundo é muito familiarizado com tecnologia, mas nem todos são, nem todos se sentem tão à vontade. E aí a gente vai falar um pouco até de exercício de empatia, né? Vai dizer, a jurisdição não pode parar, os conflitos precisam ser resolvidos, os processos precisam andar, mas como é que ficam nesses casos em específico? Então, eu acho bem interessante ter um gabinete analisando de todos os pontos de vista, né? E a gente tem muita sorte aqui na LATEC, porque o pessoal que conversa conosco é um pessoal do bem, é um pessoal que está muito aberto a ouvir. Tu, a Aline Fagundes também, eu estava na live da Aline Fagundes, a Aline Fagundes é maravilhosa. Então, é algo que é muito... É uma outra visão, né? Me parece que é uma outra visão. Eu tenho feito, eu estou fazendo, acho que já faz 3 meses que eu estou fazendo audiências de instrução. Tá? Não deu problema nenhum. Não deu problema nenhum. Impressionante, eu até acho. Dá menos problema do que a audiência presencial. Né? E agora, de uns tempos para cá, eu tenho despachado os processos que os advogados pedem alegam problemas técnicos. Obviamente, eu não vou submeter ninguém a fazer audiência sem qualidade, mas eu tenho despachado e dito assim, bom, então compareçam os advogados para
para delimitar a prova, para ver se tem alguma coisa que pode ensejar um julgamento parcial. Os advogados comparecem e eles não veem problema nenhum. Né? Sai tudo muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu imaginava. Né? E daí eu vejo alguns colegas e alguns advogados raciocinando por exceção, né? Que nem aquela história de eu até fiz uma postagem esses dias, né? Que tu dizia assim, fumar faz mal à saúde. Mas eu tenho uma senhora que tem 120 anos e fumou toda a vida. Assim, qual é a exceção? Né? Mas vai dar um problema na internet. Talvez dê, né? Até nem posso dizer que o problema de internet seja exceção, mas né, daí a gente vai trabalhar no problema. Né? O meu pai me dizia muito assim, preocupar-se é se ocupar antes. Né? Então a gente não deve se preocupar, a gente deve se ocupar. Né? Então vamos tentar fazer, né? Se der algum problema, se der alguma situação, se o juiz não corrigir, com certeza vai caber recurso, o tribunal vai corrigir. Né? Então, eu acho que a gente tem que experimentar. Né? E de alma, de coração aberto para experimentar, e tem dado certo. A Janete tem acompanhado, ela pode ser a testemunha aqui, para eu não estar mentindo sozinha, que a Janete tem acompanhado bastante das minhas audiências, e não dá problema. Muito, muito raro. E eu estou achando que a qualidade melhorou, porque agora o depoimento é gravado, né? O depoimento testemunhal é gravado, o que o juiz falou é gravado, o que o advogado falou é gravado, então não tem nenhuma questão que não possa ser revista. Além de ter a ata, de ter tudo. Então, acho que a gente está acho que a gente vai ter um up de qualidade nas audiências a partir dessas audiências telepresenciais. Claro, daqui a pouco a gente vai voltar, tem audiências que necessitam, tem pessoas que não têm condições, perícias que tem que ter, sei lá, um exame de toque no paciente, ou de verificação, né, de pele, alguma coisa assim. Mas eu acredito que muita coisa a gente vai conseguir fazer por videoconferência, e a qualidade eu acho que vai ser ainda melhor. A gente está aqui conversando há horas aqui, não deu nenhum problema técnico, não deu nada. No máximo, e isso nem aconteceu, meus cachorros também não latiram. Então, é toda uma constelação de coisas boas para dar certo. É verdade, é verdade. Mas então tá, Jorge, foi um prazer. A gente está chegando ao final da nossa live aqui para não cair. Então, é um prazer te ter aqui conosco, né? Há quanto tempo nos conhecemos? Já nos encontramos em várias comarcas, né, do interior, lá em Santa Cruz, em Santa Maria, aqui em Porto Alegre. Eu te comentei que eu quero muito fazer esse curso também. Eu tenho uma outra amiga que já fez, a Ana Paula, que estava aqui com a gente, fez o curso. Eu vi agora que está tendo uma versão online dele. Não, pois é, essa versão teve, mas eu não sei se teve de novo. Eu até tenho que ver quando eu sei, acho que 2 meses atrás, a Ana acabou fazendo, a Ana Paula está trabalhando bastante com compliance, e querendo ou não, tem muito... Tu estavas falando da questão da gestão da crise e tal. Imagina a Lei Geral de Proteção de Dados e toda a crise que isso pode gerar internamente dentro das empresas, inclusive na questão da capacitação dos empregados, né? Tu vai ter que dar curso para os empregados entenderem qual é a importância quando eles estão lidando com os dados dentro da empresa. Não é só, a preocupação não vai ser só da empresa que vai controlar ou operar aqueles dados, mas também dos trabalhadores que eventualmente terão contato com os dados de outras pessoas. Então, se a gente for parar para pensar, todos esses ensinamentos, né, que não estavam na faculdade, a gente sequer passava por isso na graduação, sim, agora está muito interdisciplinar, e o profissional do futuro e também o juiz do futuro tem que ter esses conhecimentos, não adianta. O Marcel estava fazendo um curso de Visual Law e ele disse que vai adotar o Visual Law nas sentenças dele. Que joia! Eu fiz uma live com o Henrique Herman, daqui advogado aqui de Porto Alegre, sobre a Visual Law. Ele também está começando a adotar. Vai ser bem interessante. Eu quero ver as sentenças dele também. Eu fiz alguns contratos de Visual Law, mandei, e o meu contratante não gostou.
Eu achei, pô, com designer, né? A gente tem toda uma equipe diferenciada. O problema que eu acho do Visual Law, de alguns modelos que eu vi, é meio exagero, né? Daí também fica aquela, parece um carnaval, né? Mas eu acho que ajuda bastante, assim, né? A poder talvez trabalhar até isso junto com o storytelling, né? Ou aquele copywriter que se fala atualmente também, né? De tu criar uma história interessante, envolvente, que interesse a quem vai ler, que seja o juiz, seja a parte contrária, né? Porque o que geralmente a gente vê é aquela coisa tudo igual, que a pessoa não sabe por onde começa, ou que já é copiado e copiado, né? Que às vezes volta e meia dá um pedido de auxílio gestante para homem, ou uma outra coisa. Então, né, só o fato da pessoa sentar para escrever aquela petição em relação àquele processo, né, talvez já gere uma mudança até nos procedimentos da parte contrária. Eu acho que as empresas perdem um pouco até na hora da conciliação, e eu falo isso para estatais, né, assim, cara, se vocês forem examinar o processo para pensar em fazer um acordo, não precisa nem fazer um acordo, né, mas pensar em fazer um acordo, né, estatal, eu digo CE, Corsã, Petrobras, talvez vocês vão perceber que estava errado mesmo, né? Às vezes pagou um reajuste de 11,12 e era para ser 11,13, daí contesta, daí embarga, daí, pô, vai lá e corrige esse 0,1 aqui, será que não vai dar uma diferença, né? Não vai ser mais econômico para todo mundo. E quem não examina, assim, não, eu só tenho que contestar, meu trabalho de procurador é só contestar. Daí acaba se perdendo isso, né? Então, tu vê, já abrimos assim, ó, várias lives que poderiam sair dessa live aqui. Tá, Jorge? Então, foi um prazer, as portas são sempre abertas para ti. Muito obrigado pela audiência, tá? Um abraço a todos. E quem não estiver me seguindo ainda, me siga no Instagram e que os meus seguidores sigam a Lawtech Academy. E sigam a Luciana também. A Luciana também. É Aranaldi Luciana, né? Luciana Aranaldi Luciana. Sigam ela, sigam o Marcel, ó, Prof. Marcel Marques. Pessoal só postando coisas de qualidade. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Deixa eu ver quem é que estava assistindo aqui. A Ju, a Janete, o Rafa Lima. Isso, a Fernanda Amabile, entrou a Ana Paula Ávila. Ó, a Marcela ainda tá aqui, ó, Marcela. Às vezes a pessoa só dá um oizinho e some, né? A Marcela tá aqui aí. Tchau, Jorge. Tchau, obrigado, até a próxima. Tchau.